O direito pode ser estudado através da literatura. Ela não apenas humaniza o direito, mas também pode contribuir para a instituição de uma cultura dos direitos ao tematizar questões como a justiça, a liberdade, a igualdade, a diferença, entre outras. Eu não tenho dúvidas de que a literatura pode ensinar muito aos juristas. Em um belo ensaio publicado originalmente no final da década de 80, Antônio Cândido, o maior crítico literário brasileiro, sustenta que a literatura aparece claramente com a manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Ele diz mais ou menos assim, que não há povo e não há homem que possam viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Assim como todo sonho, todas as noites, ninguém é capaz de passar as 24 horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabuloso. O sonho assegura, durante o sono, a presença indispensável desse universo, independentemente de nossa vontade. E durante a vigília, a criação ficcional ou poética, que é a mola da literatura em todos os seus níveis e modalidades, está presente em cada um de nós, analfabeto ou erudito, como anedota, causo, história em quadrinho, poesia, noticiário policial, canção popular, moda de viola, samba, carnavalesco, etc. Ela se manifesta desde o devaneio amoroso ou econômico no ônibus até a atenção fixada na novela de televisão ou na literatura corrida de um romance. A literatura tem sido um instrumento poderoso em instrução e educação, e entrando nos currículos, sendo proposta a cada um como equipamento intelectual e afetivo. A literatura confirma e nega, e propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. Isso significa que ela tem papel formador de personalidade, mas não segundo as convenções. Seria antes segundo a força indiscriminada e poderosa da própria realidade. Por isso, nas mãos do leitor, o livro pode ser fator de perturbação, de risco, ele pode ser uma arma. Com efeito, a literatura nos mostra que existem vários modos de dizer as coisas, eu tenho insistido nisso. Enquanto os manuais jurídicos apresentam a pretensa descrição de um direito apartado de sua existência, como se não tivesse vida, as obras literárias fazem o contrário. Nestas, o direito encontra-se imerso na realidade cultural a que pertence, ampliando de forma significativa os horizontes de análise. Direito é linguagem, literatura é linguagem. Como diz o meu querido amigo Ernildo Stein, maior filósofo desse país, a realidade não é complexa, complexas são as nossas visões sobre a realidade. Por isso podemos dizer a realidade de vários modos, o que não quer dizer que existam várias realidades. Este é um tema para a fenomenologia, tão bem absorvida e compreendida pela literatura, por exemplo, de Guimarães Rosa. Vejamos como ele conta as coisas do mundo, assim rapidamente. Vejam a beleza disso. Ele diz, o Guimarães Rosa, lugar sertão se divulga, é onde os pastos carecem de fechos. O senhor vê, existe cachoeira. E pois, mas cachoeira é barranco de chão e água se caindo por ele, retombando. O senhor consome essa água ou desfaz o barranco? Sobra cachoeira alguma? Vejam que maravilha, água se caindo. Mas diz mais o Guimarães Rosa, viver é um negócio muito perigoso. Sertão, o senhor sabe, sertão é onde manda quem é forte, com as astúcias. Deus mesmo, quando vier, que venha armado. O senhor, mire e veja, o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam. Verdade maior, é o que a vida me ensinou, isso que me alegra montão. Sertão, sabe o senhor, sertão é onde o pensamento da gente se forma, mais forte que o poder do lugar. Viver é muito perigoso, viver é um discurso
descuido prosseguido. Moço, toda saudade é uma espécie de velhice. Quem desconfia fica sábio. A gente tem de sair do sertão, mas só se sai do sertão tomando conta dele adentro. Viver é muito perigoso, porque aprender a viver é o viver mesmo. Travessia perigosa, mas é a da vida. Sertão que se alteia e abaixa. O mais difícil não é ser bom e proceder honesto. Dificultoso mesmo é um saber definido, é saber o que se quer, é ter o poder de ir até o rabo da palavra. Ir até o rabo da palavra. Que nada seja onde fracassa a palavra, dizia Stefan Georg, um dos meus poetas preferidos. E é Heidegger que vai dizer que a linguagem é a casa do ser, nessa casa mora o homem, os poetas e os pensadores são os vigilantes, os guardiães desta morada. Desde a aurora da civilização é que buscamos os caminhos dessa casa do ser de que fala Heidegger. Quando uma coisa é. O primeiro grande livro de filosofia da linguagem foi o Crátilo, e um dos capítulos tem o título de Da Justeza dos Nomes. Como é bonito isso. Por que Hermógenes tem o nome de Hermógenes? Porque ele é filho de Hermes? Nenhuma palavra possui um sentido em si. Os sofistas foram os primeiros a perceber que entre palavras e coisas não há uma imanência. Não me canso de dizer isso. O poder da cisão entre palavras e coisas, entre palavras e o sentido em si, pode ser visto na influência que os sofistas tiveram nas tragédias gregas, valendo citar, por exemplo, as Troianas, de Eurípides. Ali, o sentido da palavra guerra se altera profundamente. A guerra não é mais algo épico, heróico. A guerra, nas Troianas, é vista pelo olhar feminino. O extremo sofrimento. As mulheres troianas, vencidas, são feitas prisioneiras e escravas. Veja-se a eloquência com que Eurípides relata a tragédia das mulheres na guerra. A rainha Hécuba, lamentando a morte de seu neto Antíanax, filho de Heitor, atirado do alto de um edifício para morrer espatifado. A criança é a ela entregue sobre o escudo de Heitor. Pousai no chão o escudo do meu filho, guardas. Ah, como seus adornos são agora tristes e sem encantos para os meus olhos. E diz Hécuba, num lamento ao receber o corpo do neto, pousai no chão o escudo do meu filho, guardas. Ah, como seus adornos são agora tristes e sem encantos para os meus olhos. Hécuba, num lamento ao receber o corpo de seu neto, Hécuba, que na cena final, em meio ao incêndio de Troia, vai dizer, os meus membros são muito frágeis. Levai-me, conduzi-me na marcha forçada. Comecemos a triste jornada até nosso cruel cativeiro. Definitivamente, o sentido da palavra guerra mudara. O que era uma coisa, agora é outra. No direito, texto e norma, os mesmos textos trazem outras normas. A literalidade pode abrir a literatura pode abrir clareiras no direito e no nosso cotidiano. Sim, estabelecer uma clareira, desocultar novos caminhos, descobrir as sendas perdidas de há muito encobertas pelo sentido comum teórico dos juristas, que oculta a possibilidade de o jurista dizer o novo. É como o verso de Heidegger nos Holzweg, que é os caminhos da floresta. Ele dizia, mais ou menos assim, lenha é um antigo nome para floresta e na floresta no mais das vezes, os caminhos são invadidos pela vegetação. Eles terminam subitamente no não trilhado. Eles se chamam caminhos da floresta. Cada um segue um traçado separado, mas sempre na mesma floresta. Muitas vezes parece que um se assemelha ao outro, nem se sabe bem onde estão, contudo, apenas assim parece. Lenhadores e guardas da floresta conhecem os caminhos. Eles sabem o que quer dizer estar num caminho da floresta. Abrir uma clareira é, assim, propiciar a aletheia, que quer dizer a não ocultação,
o isto aí que foi arrancado da ocultação no campo jurídico. O substantivo clareira vem do verbo clarear. O adjetivo claro, Licht, é a mesma palavra que leicht, que é leve. Isto nos lembra Heidegger. Daí que o clarear, clarear algo, significa tornar algo leve, livre e aberto. Como, por exemplo, tornar a floresta em um determinado lugar livre de árvores. A dimensão livre e leve, que assim surge, é a clareira. Em alemão se diz de Lichtung. É o clarear da clareira que institui a possibilidade de a floresta manifestar-se como floresta. Eu tenho que desbastá-la para poder vê-la. É o estabelecimento dessa clareira por intermédio da literatura que faz com que possamos compreender melhor o direito e compreender melhor o mundo. Nessa senda, eu venho estudando a figura do juiz na literatura. Nos gregos, vemos a institucionalização do primeiro tribunal como forma de institucionalizar a punição, dando-se fim às vinganças. Por exemplo, para mim, o texto, neste caso, é Oresteia. Ali celebra-se o elemento civilizador que foi a introdução, pela mão da deusa Palas Atenas, de um corpo de jurados para julgar os crimes de sangue. Como funciona isso? Agamenon vem de Troia, a guerra de Troia havia terminado, Agamenon chega em Atenas e encontra em sua casa a sua mulher, Clitemnestra, amaziada com Egisto. Egisto e Clitemnestra matam Agamenon na banheira de sua casa. Orestes, filho de Agamenon e Clitemnestra, voltando da guerra, fica sabendo da morte de seu pai. Instado pelo deus Apolo, ele vai e mata sua própria mãe e o amante de sua mãe. Matricídio, vingança. As deusas da fúria, as iríneas, querem vingança. Então, Orestes vai a Palas Atenas e Palas Atenas, a deusa da justiça, concede-lhe o direito de de se defender numa espécie de tribunal. De um lado, o Corifeu, então, como promotor, e do outro lado, o deus Apolo como defensor. Desse julgamento, o resultado é 5-5, voto secreto na urna, 5-5, e a deusa Palas Atenas, então, vai fazer o primeiro julgamento de em dubio pro réu, isto é, aquilo que se chama de voto de Minerva. Ela desempata em favor de quem? Do réu, do nosso Orestes, né? Então vejam qual é a importância disso? A importância disso é que ali pararam as vinganças e começa-se a depender do direito. É uma forma de autonomia do direito. Há inúmeros modelos de juiz, portanto, na literatura. Falei agora de Palas Atenas e temos também o Ivan Ilitch, né, de Tolstói. A juíza Pórcia, do Mercador de Veneza, que julga de forma ultra e cita petita, inaugurando, na literatura do século XVII, uma espécie de realismo jurídico. Shakespeare, por exemplo, é criticado por Ehring no livro A Luta pelo Direito. Ele não aceita a quebra da segurança jurídica feita pela juíza Pórcia. Mas o mesmo Shakespeare protagoniza o encontro em uma mesma pessoa dos modelos de juízes que nos acompanham até os nossos dias, na figura, por exemplo, do personagem Ângelo, que, de medida por medida, vai-se do juiz boca da lei, o escravo da lei, que condena à morte o jovem Cláudio, ao juiz dono da lei, o juiz subjetivista, voluntarista, que, em troca de sexo, ele propõe sexo para Isabela, ele abandonaria a lei e, com isso, libertaria, em nome de sua luxúria, o réu Cláudio, né, que ele havia condenado à morte. De todo modo, como tipos ideais, para além das figuras de Ângelo 1 e 2 da peça Medida por Medida, do Shakespeare, eu posso trazer outros dois
modelos, dois outros juízes da literatura que podem ser contrapostos. Por exemplo, o juiz exegeta dedutivista de A Morte de Ivan Illich, que representa o juiz boca da lei do positivismo clássico do século XIX. E do outro lado, o juiz Asdak, da peça O Círculo de Giz Caucasiano, de Bertolt Brecht. No caso de Illich, da obra de Tolstói, o juiz Caxias, se poderia dizer assim, há uma passagem interessante que diz: quanto ao trabalho em si, isto é, os julgamentos, o Ivan Illich logo adquiriu a arte de eliminar todas as considerações irrelevantes ao aspecto legal e reduzir até mesmo o caso mais complicado a uma forma pela qual os fundamentos pudessem ser colocados no papel, excluindo completamente a sua opinião pessoal e, o que era mais importante, cumprindo todas as formalidades. O seu rigor e formalismo excediam as suas decisões, uma vez que ele não permitia qualquer tipo de relações com as pessoas que não as oficiais, e mesmo assim no ambiente oficial. Veja-se esse juiz piramidal, que no modelo de juízes proposto por François Hoste, seria o juiz Júpiter, ou seja, aquele que representa um modelo liberal legal de feição piramidal dedutivo, isto é, sempre dito a partir do alto, de algum Monte Sinai. Esse direito adota a forma de lei e se expressa em forma de um imperativo, vindo a ser representado pelas tábuas da lei ou códigos e as constituições modernas, sendo que dessa parametricidade é que são deduzidas as decisões particulares. Interessante é que este juiz de Tolstói, quando está doente, ele quer ser tratado não como ele tratava os seus casos, aí ele quer que sua doença e ele seja tratado com mais cuidado, né, com relações mais pessoais. Bom, a antítese desse modelo de juiz está em Asdak, da peça Círculo de Giz Caucasiano, que eu falava antes, que é do Bertolt Brecht. Eis algumas de suas máximas. É bom para a justiça funcionar ao ar livre. O vento lhe levanta a saia e pode-se ver o que está por baixo. Aí diz ele, né, conto ao meu respeito que um dia, antes de pronunciar a sentença, eu saí para respirar o cheiro de uma roseira, para me inspirar. E mais ele diz, me traga aquele livro grosso que eu sempre faço de almofada para sentar. Ele se referia nada mais, nada menos à Constituição. Então, esta antítese dos dois modelos, que se pode dizer de um lado Asdak e de outro lado o nosso Ivan Illich, é algo que a história pode, a literatura pode nos ajudar a fazer com que possamos compreender melhor isto que se fala contemporaneamente, a grande dificuldade que se tem sobre julgar. Em síntese, é esta questão. Asdak decide como quer e, por vezes, dá ganho de causa a quem ele quer, a quem ele não quer, e, por vezes, se contradiz ao infinito, e o outro modelo é o modelo que decide simplesmente como se fosse um escravo da lei. Quando nós vemos hoje juízes que rejeitam recursos, por exemplo, pela falta de 1 centavo no preparo das custas, estamos na mira desse modelo de juiz que eu falava antes, que é o Illich de Tolstói. Já quando vemos, por exemplo, o tribunal dizer que a decisão jurídica é um ato de vontade e que o juiz possui livre convencimento ou livre apreciação da prova, facilmente nós estamos nas trilhas deixadas, de certo modo, pelo modelo Asdak. Circunstâncias que podem ser vistas em outros textos, em especial em Shakespeare, tanto no modelo da Pórcia, como no Ângelo, principalmente no Ângelo II. A função de julgar tem fascinado a literatura no decorrer dos 2 milênios. E nisso encontramos a questão filosófica que angustia o homem desde a aurora da civilização. O André Caran Trindade
fez, há um tempo, um interessante apanhado acerca do retrato da figura do juiz no decorrer da história, através da literatura. No primeiro tribunal da história, a juíza Palas Atenas, que eu falei antes, ou Minerva, né, no livro da Oresteia, 458 a.C., mais ou menos. O juiz de Aristófanes, que é o Filocleon, no livro As Vespas, 422 a.C., veja como isso é velho. Os juízes de Shakespeare, Pórcia e Ângelo, nos livros O Mercador de Veneza e Medida por Medida, no início dos anos 1600. O juiz de Tolstói, o Ivan Ilitch, no livro A Morte de Ivan Ilitch. Isso foi em 1886. O juiz de Sándor Márai, que é o juiz Comives, no livro Divórcio em Buda, 1935. O juiz de Arthur Miller, que é o Hattorf, no livro As Bruxas de Salem, em 53 do século XX. O juiz de Leonardo Sciascia, o Pequeno Juiz, no livro As Portas Abertas, que é mais recente, 1987. O juiz de Camillo Cella, o juiz Cosme, no livro Assassinato do Perdedor, em 1994, e, mais recentemente, a figura do juiz no Bernhard Schlink, que é dos juízes do pós-Nuremberg, no livro O Leitor, conhecido de tantos e que foi um filme que fez muito sucesso. Todos esses julgadores guardam muitos traços em comum, observáveis, por exemplo, no Juiz de Kafka, simplesmente O Juiz, no livro O Processo, que é dos anos 20 do século passado. Foi escrito como uma crítica ao modo solipsista de julgar e, na minha opinião, crítica ao socialismo processual de então, que vinha do sistema austríaco. Lembremos-nos dos juristas Menger e Klein. No livro Asdak, do juiz Asdak, no livro Círculo de Giz Caucasiano, do Brecht, é de 1944, e ali representa o sincretismo que envolve o lugar paradigmático, por exemplo, da função de julgar, na medida em que o hibridismo da peça de Brecht reflete uma certa mixagem entre os diversos modos de ver o mundo que atravessam o sujeito. Especialmente no que diz respeito à trajetória do direito na modernidade aos nossos dias, por exemplo, o juiz de Coetzee, o magistrado, no livro A Espera dos Bárbaros. Esse livro de 1980, que se aliena da realidade e que se desespera quando descobre o que é feito com os prisioneiros. Veja-se a dramaticidade da frase dele. Eu nunca esqueci essa frase. Quando alguns homens sofrem injustamente, é destino dos que testemunham esse sofrimento. Eles devem envergonhar-se. Não é difícil afirmar nesse contexto que a literatura se ressente de grandes narrativas que consagrem um novo tipo de juiz. Por exemplo, um juiz pós-solipsista e pós-Júpiter. Talvez o encontremos em narrativas como Blanco Noturno, que é um livro de Ricardo Piglia, que é de 2010. Ali a investigação não se dá por dedução, mas sim a partir de um conjunto de pré-compreensões pelas quais se busca reconstruir a história institucional do lugar e dos fenômenos que poderiam ter acontecido, de um modo ou de outro. Embora se possa também dizer que o velho personagem do romance age por intuições, mas essa é outra questão. Ao contrário de outros personagens, isso é o que importa, ao contrário de outros personagens juízes ou investigadores, em Blanco Noturno, o personagem não as sujeita às coisas e nem se deixa sujeitar por elas, de forma dedutiva. Ele parece, na minha leitura, ele parece suspender seus prejuízos e deixa que um a priori compartilhado possibilite a manifestação dos sentidos. Me parece interessante essa figura, esse modelo de juiz. Pode-se citar ainda o Pequeno Juiz na obra Portas Abertas, do Sciascia, que mesmo contra o desejo de todos, ele não aplica a pena de morte ao réu, acusado de 3 homicídios, por uma questão de princípio. Devemos, pois, continuar procurando esse novo modelo de juiz. Eu chamaria de juiz hermeneuta. Procurar esse modelo que seja compatível
com os giros paradigmáticos ocorridos no seio da filosofia e da linguagem. Enfim, chegando ao final, assim, para encerrar esta pequena charla, eu conto uma pequena anedota literária que fala sobre a arte de interpretar. Estavam 4 rabinos discutindo o Talmud, o livro sagrado. E os 3 rabinos, jovens rabinos, sustentavam uma tese X. E o velho Eliezer, do alto de sua sabedoria, el diabo sabe mais por viejo que por diablo, dizia que a interpretação era Y. E aí ficaram uma semana toda discutindo. E como não chegavam à conclusão, os 3 estavam unidos num sentido X e ele sustentando o sentido Y, ele resolve então arrumar um outro tipo de argumento. E diz, bom, esse aqui é o livro sagrado, a palavra de Deus, se a minha interpretação estiver correta, aquela árvore vai se mexer. E todos olharam e a árvore se mexeu. E o rabino, então, Eliezer, fez um olhar de vitória para cima dos 3. E os 3 se entreolharam e disseram, e daí? Nós continuamos com a mesma posição. Ele então apelou e disse, se a minha interpretação estiver correta, aquele rio vai mudar de curso. Olharam todos e fez-se uma pororoca, o rio mudou de curso, e o rabino Eliezer então olhou para os 3 rabininhos, com um olhar de vitória, e disse, e agora? Eles disseram, continuamos sustentando a nossa mesma tese. Então ele resolveu apelar para ganhar mesmo e apelou para Deus. E disse, Deus que tudo sabe, onisciente, eis a sua palavra. Deus que deve estar ouvindo, deve dizer então se a minha interpretação está ou não está correta. Simplesmente a voz tonitruante de Deus, que a tudo assistia, porque onipotente, onisciente, e já um pouco chateado com toda aquela discussão, Deus disse, o rabino Eliezer está certo. O rabino Eliezer então virou-se para os 3 com um olhar superior e disse, e agora? E os 3 simplesmente disseram, estava 3-1, agora está 3-2, mantemos nossa posição. Então ouviu-se uma grande gargalhada, era Deus rindo, e o conto chama E Deus Riu. Deus riu e disse, os meus filhos me venceram, os meus filhos me venceram.